Pessoal, bem, então nós finalizamos a reação de adição do Grignard à carbonila, né? Carbonila da benzofenona. E aqui eu mostro para vocês o bruto reacional, né? Que é o que a gente chama, que é o produto obtido, né? Ou a mistura de produtos obtido antes da nossa purificação. Então vocês viram lá na plaquinha de TLC que tinha a formação do produto, né? Um pouquinho mais polar que a benzofenona, tinha sobrado um pouquinho de benzofenona, né? E tinha alguma outra sujeirinha, né, que a gente conseguia enxergar na placa, mas basicamente era o produto de interesse e a gente precisa agora fazer uma purificação, tá? Bem, aqui está o produto, tá? Está ligeiramente amarelinho porque tem impurezas, ele é branco, tá? E se vocês olharem a característica do produto, é um sólido, tá? Um sólido até soltinho aqui. Qual seria, nesse momento, a melhor forma de eu purificar isso aqui? Tá? Pela característica, né? Tá um sólido bonito aqui, né? Pela plaquinha, pela TLC, poucas impurezas e tudo. Talvez o mais indicado seria uma recristalização, tá? Numa situação real. Uma recristalização seria ótimo. É claro que se a quantidade fosse pequena, então aqui a gente começou por volta de 2 gramas, né, da benzofenona e obtivemos em torno de 2,8 gramas do bruto reacional. Tá? Então isso está perfeito para uma purificação por recristalização. É claro que se tivéssemos feito a reação numa escala menor, talvez a purificação por cromatografia em coluna seria mais adequada, né, até pela facilidade de manipulação. Bem, como nas outras aulas nós vimos a purificação por recristalização, apesar desse produto da reação de Grignard, né, de adição à carbonila, ser melhor, esse produto ser melhor, ser mais fácil a purificação pelo aspecto que eu mostrei para vocês, por recristalização, nós vamos fazer uma purificação por cromatografia em coluna, tá? Com o intuito de mostrar para vocês como que é essa purificação por coluna, tá? Então é isso que a gente vai fazer e eu vou fazer uma coisa diferente, tá? Esse bruto reacional, esses 2,8 gramas aproximadamente, eu vou dividir em 2 partes e metade eu vou fazer uma purificação por cromatografia em coluna convencional, que é essa aqui que vocês estão vendo, e a outra metade, tá? Nós vamos fazer uma cromatografia em coluna automática, com um purificador automático. E nós vamos comparar os 2 resultados. Vamos ver, tá? É claro que as 2 purificações, nós vamos pegar as frações puríssimas e vamos analisar a massa, né, desse material obtido pela cromatografia manual, né, em coluna manual, e em coluna automática. E vamos comparar os 2 métodos. Então é isso que a gente vai fazer. Tudo bem? Bem, a primeira coisa que a gente tem que ter aí como ideia para fazer uma cromatografia dessa é o tamanho da coluna. Tá? Então o tamanho vai depender da quantidade de material que eu quero purificar, né? Não tem sentido eu usar uma coluna pequena dessa aqui para purificar 5, 6 gramas de material. Não vai separar, tá? Também não tem sentido eu fazer uma purificação de 1 grama, 3 gramas de material com uma coluna dessa aqui gigante, né? Também não tem muito sentido. Com o tempo, vocês vão tendo prática e já vão, só baseado na massa desse material bruto, já ter uma ideia do tamanho da coluna que vocês vão utilizar, tanto da altura quanto do diâmetro, tá bom? De uma forma um pouco aproximada, é claro que isso vai depender da purificação que se faz necessária, né? Vai depender de quanto próximo em termos de RF estão as impurezas
em relação ao produto que você quer purificar. Se você tem impurezas muito próximas do produto que te interessa, essa coluna vai ser mais difícil. Então você vai precisar, às vezes, de uma maior quantidade de fase estacionária, no caso a sílica. Já se eu quiser separar duas substâncias com RF bem distinto, eu não preciso usar tanta fase estacionária, tanta sílica assim, tá bom? Bem, a grosso modo, uma regra geral é uma proporção aí de 1 grama de material bruto para 50 gramas de sílica, tá bom? Se você quer separar produtos que estão mais próximos, talvez a relação 1 grama de bruto reacional para 100 gramas de sílica, tá bom? Então, hoje aqui, nós vamos usar mais ou menos essa métrica. 1 grama do bruto para 50 gramas, 60 gramas de sílica, tá? É o que a gente vai fazer. Então, a sílica já está aqui, está pesada, tá? E eu vou colocar ela aqui na minha coluna. É a primeira coisa, tá? Eu poderia jogar simplesmente a minha sílica ali dentro e depois com o eluente que eu vou fazer a minha coluna, que foi aquele eluente que a gente fez a TLC, eu poderia jogar ele em seguida, colocar pressão e fazer umedecer, né? Molhar, vamos dizer assim, essa sílica com aquele meu solvente, tá? Para homogeneizar e empacotar a minha sílica. Isso não é muito bom, porque se você coloca a sílica primeiro e depois joga o solvente, você corre o risco de rachar, de ter rachaduras ali no empacotamento, criar bolhas também. Então, o ideal é fazer o processo todo junto, tá? Então, você tem a sílica aqui pesada, a gente vai jogar o solvente aqui, que é o eluente, que eu vou fazer a minha coluna, vou misturar, fazer uma papa, tá? Depois que eu fizer essa papa, eu preencho a minha coluna. Essa é a melhor forma para que a gente tenha uma melhor homogeneidade aí na nossa coluna, tudo bem? Então essa é a ideia. Como que eu sei qual é o eluente que eu vou usar para fazer essa coluna? O ideal é que a gente use um eluente, tá? Que jogue o nosso produto de interesse com RF em torno de 0,35, tá? Essa é a ideia, 0,33, 0,35. Isso é o ideal, tá? Bem, e no caso do eluente que eu uso para estar fazendo esse empacotamento, né, para estar fazendo essa minha coluna, como saber? Bem, a gente fez a plaquinha de TLC, né, vocês viram, a gente usou 10% acetato de etileno em hexano, né, e quando a gente analisava a plaquinha, coincidentemente, né, o nosso produto, ele atingiu ali um RF em torno de 0,35, tá? 0,4, que é o ideal, tá? Então, eu poderia ter feito a placa de TLC, o meu produto naquele momento só queria acompanhar a reação, né? Mas aquele eluente de 10% escolhido jogou lá o nosso produto, mais ou menos 1/3 ali da placa, né? Ficou com RF aproximadamente 0,30 e poucos, né? O que é o ideal para uma coluna, tá? Então, eu nem vou mudar esse eluente. Então, 10% de acetato de etila em hexano, jogou o produto de interesse, né? Forneceu o nosso produto de interesse com RF em torno de 0,3, 0,35 é o ideal para a gente estar usando na coluna, tá? Então, vai ser esse eluente que eu vou estar utilizando. Então, eu vou empacotar a minha coluna com esse próprio eluente, ou com algum eluente, ou algum solvente mais apolar do que o eluente que eu vou fazer a coluna, tá? Então, são duas formas que vocês podem utilizar, tá bom? Então, eu posso tanto empacotar com 10% acetato de etileno em hexano, ou só com hexano, tá bom? Ou só com hexano. Eu vou empacotar com hexano, que é o elemento mais apolar, tá bom? Como 10% acetato de etileno hexano e hexano não tem uma diferença tão grande, eu vou empacotar com o hexano, a minha coluna, e vou correr ela com os 10% acetato de etileno em hexano, tá? Então, eu coloquei aqui o hexano.
Tá aqui, ó, e vou fazer a minha papa. Tá? Então tá aqui. Como é que eu vou aplicar esse meu produto? Aqui temos um problema, porque se ele é um óleo, é mais fácil, você pega com a pipeta, puxa e coloca na coluna. Aqui é um sólido, não dá para eu virar assim. Eu tenho que fazer um filme com ele, e é um pouco complicado. Então, nesse caso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a minha mistura de solvente, que é o eluente que eu vou usar para a coluna, que é 10% acetato de etileno em hexano, e vou tentar dissolver esse material. O ideal é isso. Eu nunca posso exagerar e, por exemplo, estou usando acetato de etila e hexano 10%. Vou dissolver isso aqui, não dissolve em 10% acetato de etileno e hexano, vou usar acetato de etila puro. Você está botando uma quantidade do solvente mais polar para dissolver o teu material, e na hora que você for fazer a purificação, né, aqueles 10% de acetato de etileno e hexano vai misturar com acetato puro e no final você vai ter um eluente muito mais polar do que você queria. A tua separação não vai ser eficiente. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Tá? Uma outra forma de fazer, caso na hora que eu tente colocar 10% de acetato de etileno e hexano não dissolva isso, o que é um problema, o ideal é quando dissolve no eluente que eu vou fazer a coluna. Mas se não dissolver, eu posso fazer uma pastilha em sílica. Então eu posso pegar um solvente que dissolva totalmente esse material, jogo um pouco de sílica ali, faço uma papa, solvente, sílica e o meu produto, e evaporo. Depois eu vou ter no final um pozinho, um sólido, ou seja, o meu material vai estar impregnado na sílica, e aí eu jogo ali dentro, faço uma pastilha. Isso é uma forma também. E uma outra forma de fazer, aí já é um pouco mais, vamos dizer assim, mais difícil, tá? Seria o seguinte, vocês tentarem, jogou lá o 10% de acetato de etileno e hexano, não dissolveu, né, que é o meu eluente, os 10%, eu vou pingando um pouquinho de diclorometano, o mínimo possível, até eu dissolver, e aí eu jogo, tá? Mas aí, nesse caso, é bom eu empacotar minha coluna o mais apolar possível, com o solvente mais apolar possível. Então, no caso aqui, eu estou usando, por exemplo, hexano puro. Tá? Então, o dicloro tem esse problema. Se eu dissolver com muito dicloro, quando eu jogar aqui e misturar com 10% de acetato de etileno e hexano, eu posso estar mudando muito a polaridade do meu eluente. Então, o mínimo possível. Tá? Então, tem essas duas formas. Se o material é um óleo, pego com a pipeta, jogo ali dentro, jogo um pouco do meu eluente para lavar o balão, jogo ali dentro, apliquei. Se é sólido, é mais difícil. Ou eu faço a pastilha, ou eu tento dissolver no eluente que eu vou fazer a minha corrida. Caso não dissolva, eu posso jogar um pouquinho de diclorometano. Tá? Esse processo com dicloro é mais arriscado. Tem que ser bem pouco, tem que ser sutil, para que você não mude muito o eluente da coluna. Tá bom? Então vamos analisar. Vamos analisar como é que a gente vai fazer. Eu vou preparar aqui o eluente que eu vou estar utilizando para essa coluna, tá? Que é o 10% acetato de etila em hexano, tá? 10% acetato de etila em hexano. Então, eu vou preparar 300 mililitros de solução, tá? Então eu vou colocar 30 mililitros de acetato de etila e vou completar até 300 com o hexano, tá? Obtendo 10% aí volume. Então essa vai ser a ideia. Bom. Bem, vamos esquecer aqui, botei o hexano no lugar do acetato, não tem problema. Vamos pegar aqui o acetato. Então, 30 mililitros de acetato.
Está aqui. 30 ml de acetato de etila. E aí eu vou completar com hexano até 300. E aí eu vou obter o meu eluente aí em torno de 10% de acetato de etila e hexano. Então tá aí, tá? Quando eu adicionei o hexano no acetato, eu já tive a própria... Só nesse processo já mistura, os dois solventes são altamente miscíveis entre si. Então eu tenho aqui a minha solução de 10% acetato de etila em hexano, tá? Então tá aqui, ó, perfeito. Quiser pode usar até o bastão para mexer, passar de uma proveta para outra, mas, e no próprio processo, né? Quando a gente for colocar, por exemplo, no Erlenmeyer, que é o que a gente vai utilizar para alimentar a nossa coluna, eu já estou misturando esses dois líquidos. Já estou fazendo a mistura desses dois líquidos aqui, ó, tá? Nada de ficar tampando e sacudindo isso aqui, que vocês podem causar algum acidente. Bem, então tá aí. A minha solução, meu eluente está preparado. E eu vou tentar dissolver agora esse meu material nesse eluente que eu preparei. Para eu poder aplicar na minha coluna. Mas o que eu estou observando? Olha, ele é pouco solúvel. Não é muito solúvel aqui nessa minha mistura. Então eu vou ter que usar aquele artifício que eu comentei, de usar um pouquinho de dicloro ou fazer a pastilha, tá? Vou usar um pouquinho de dicloro aqui. Tá aí, dissolveu. Vou reservar aqui agora. Acabou indo um pouquinho além do que eu gostaria. Talvez aqui também acabei precisando botar uma quantidade um pouco maior de cloro para solubilizar tudo. Não é o ideal. Talvez seja melhor mesmo fazer, nesse caso aqui específico, uma
uma pastilha. Mas vamos tentar purificar assim mesmo, eu acho que não vai ter... vamos avaliar. Bem, então, dissolvi. O que eu não posso é dissolver em acetato de etila puro, porque o acetato de etila é bem mais polar que o de cloro, e aí pode causar um problema. Então, olha, estou com a minha papa aqui. E agora, eu vou adicionar aqui, colocar essa papa na minha coluna para que eu faça o empacotamento. Ainda tem um pouco de sílica aqui, então eu vou colocar de novo aqui esse becker para limpar mais um pouco e depois colocar novamente aqui. Não esqueçam de colocar no final da minha coluna um algodão, né? Tem que ter um algodão aqui. Caso contrário, a sílica vai sair totalmente, né? Junto com o solvente. Eu quero só que o solvente saia e a sílica fique. Então tá bom. Um pouquinho de sílica que sobra aqui, depois que o solvente evaporar, vocês podem guardar, utilizar novamente. Tá? Mas já foi praticamente tudo para cá. E o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar uma pequena pressão aqui para facilitar esse meu processo, né, de assentamento. Eu vou ligar o ar comprimido. Ligar o ar comprimido. Então tá aí. Coluna tá empacotada, tá? Como vocês podem observar, não tem nenhuma falha, tá? E uma vez que esse solvente chegar próximo do nível aqui da sílica, eu posso começar a adicionar o meu material, o material que eu vou purificar. Algumas pessoas fazem o seguinte: colocam uma camada de sulfato de sódio aqui ou de areia em cima da sílica para proteger esse empacotamento. Por quê? Se eu não fizer isso, na hora que eu for adicionar o meu eluente aqui dentro, para que eu possa ir passando esse meu eluente, na hora que eu jogo, se eu não tiver muito cuidado, esse meu eluente pode bater aqui na sílica e acabar bagunçando. E aí, a minha amostra está posicionada ali, né, perfeitamente, assentada perfeitamente. Quando eu jogo o solvente muito bruscamente, aquilo ali pode bagunçar tudo, né? E aí, na hora que o meu produto estiver passando pela coluna, ele vai passar de forma desigual. Então, é uma forma de você minimizar esse problema. Então, o pessoal muitas vezes faz isso, tá? Coloca uma camadinha de areia ou de sulfato de sódio para que evite esse problema. Eu não vou fazer, tá? Uma dica para evitar essa perturbação, tá? Deixa eu tirar aqui a pipeta que estava com a amostra. É você adicionar as primeiras quantidades do seu eluente com uma pipeta, que aí você não causa isso. Então você bota, por exemplo, um pouquinho, olha, com a pipeta do eluente, é claro que não é o eluente aqui ainda, e aí depois você adiciona o solvente.
tá? Bem, então, agora a gente vai começar, vou aplicar o produto, a gente vai começar a nossa coluna, tá? Eu vou numerar os tubos, tá? Os tubos de ensaio, tá? Vou numerar os tubos de ensaio. Primeira coisa que eu vou ver é se está na altura correta. Ó, não está na altura correta, então eu preciso levantar um pouco a minha coluna, tá? Aqui. Para que eu tenha um encaixe perfeito. Vou levantar um pouquinho mais. Tá aí, ó. Então eu vou ter o encaixe perfeito do meu tubo. Então essa é a ideia. Tem algumas colunas que tem torneira, então vocês podem parar, né? Que aqui está só o solvente que eu fiz o empacotamento. Quando ele chegar no nível que dá sílica, eu fecho a torneira e aí eu com calma posso adicionar a minha amostra, né? Aqui eu não tenho isso. Então eu tenho que ser rápido, tá bom? Então, vou colocar aqui a pipeta e um pouquinho antes do hexano, né, que eu usei para empacotar a coluna, um pouquinho antes dele chegar ali no nível da sílica, eu já vou adicionar então a minha amostra. Vou deixar naturalmente esse volume aí da solução contendo o produto bruto, né, que eu quero purificar, chegar no nível da sílica, para eu começar a adicionar o eluente e iniciar a minha coluna. É a primeira vez que eu estou purificando esse material, tá? Então aqui nós não temos, durante as gravações, ensaio algum, da mesma forma que a reação de Grignard que a gente acabou de fazer, tá? Ela não foi feita ou ensaiada previamente, então a ideia é essa, tá? Foi a primeira vez que eu, inclusive, fiz aquele reagente de Grignard e fiz aquela adição de Grignard e gravei, tá? Para que o intuito seja realmente esse, de uma situação nova, de uma situação real, tá? Então não tem nada ensaiado. Então aqui essa purificação, olha, já chegou no nível da sílica ali, já assentou ali a minha amostra que eu adicionei. Eu vou colocar agora o meu eluente, bem cuidadosamente, com a pipeta, para que não perturbe ali a superfície da sílica. Tá? Como eu falei, se quiser, coloca um pouco de areia, um pouco de sulfato de sódio, né? O sulfato de sódio vai ser inerte. É só mesmo para proteger aquela primeira camada ali da sílica e não bagunçar nada. Então eu vou colocando aqui com a pipeta cuidadosamente. Bem, adicionei agora uma quantidade razoável do meu eluente, tá? Cuidadosamente com a pipeta. Então agora eu já posso adicionar de forma mais direta o meu eluente com o funil, né? Tá? Se eu fizesse isso de início, a probabilidade de bater uma quantidade de solvente aqui, bagunçar a minha sílica ia ser grande. Então eu cuidadosamente coloquei com a pipeta e agora eu vou adicionar com
o funil. Está muito cheio esse Erlenmeyer, vou colocar um pouco aqui dentro dessa proveta, tá? E vou adicionar então agora com o funil aqui. Perfeito. Vocês estão vendo que não perturbou, não bagunçou nada aqui a superfície aqui da minha sílica, porque eu já tinha colocado uma camadinha de eluente, né? E tá aí. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou começar a recolher os meus tubos, tá? Vou começar a recolher os meus tubos. E de tempos em tempos, eu vou ter que fazer uma análise desses tubos para ver se o meu produto já saiu ou não. Caso não tenha saído, eu vou precisar recolher mais, tá bom? Então esse é um processo, se você não está usando uma coluna com torneira, você tem que ser rápido, tá? Então, para que não seque a sua coluna. Então você já tem que preparar as plaquinhas de TLC já marcadinhas para fazer os spots daqueles tubos que vocês já recolheram, enquanto está recolhendo outros, né? Cheguei à conclusão que meu produto já saiu, aí eu posso parar, tá? Então agora, aleatoriamente, eu vou começar a fazer a minha coluna flash. Vou começar a recolher os tubos. Uma coluna flash, essa taxa de preenchimento, né, é o ideal. Vocês podem fazer a coluna por gravidade também, que é sem pressão, vai deixando pingando e vai recolhendo tubo. Essa coluna demora muito mais do que uma coluna flash. Vocês têm que saber disso. Vai demorar muito mais. E às vezes você vai ficar a manhã inteira fazendo uma coluna. Convido vocês a lerem o trabalho do Steele, que é um Journal of Organic Chemistry bem antigo, onde ele discute todas essas questões aí de cromatografia em coluna flash, mostrando que acaba sendo mais eficiente você fazer uma coluna flash com uma certa velocidade de recolhimento aqui do líquido do que fazer por gravidade. Aqui a gente está recolhendo. Aqui eu estou regulando a pressão, tá, com o meu dedo. Então aqui eu tenho uma junta macho que encaixa perfeitamente aqui, nessa junta fêmea 2440, onde eu passei o ar, e aqui eu tenho a saída. Então eu vou com o dedo regulando. Mas vocês podem colocar uma mangueira aqui e um outro regulador aqui. Prendem isso aqui com um elástico ou com uma garra, tá? Com uma presilha adequada, ajustem a vazão do ar comprimido que vocês querem e pronto. E aí vocês não precisam ficar ajustando com o dedo, tá? Vai muito do experimentalista. Então vamos colocar um pouco mais de solvente, porque já esvaziou. E vamos continuar o recolhimento. Eu acredito que o meu produto esteja saindo agora, ou o primeiro produto que estava
acima do produto que me interessa, né? Que era a benzofenona, que tinha sobrado um pouquinho. Por quê? Está esquentando aqui, olha, bem na saída, bem aqui no solvente, mostrando que tem alguma coisa interagindo com a sílica. Nesse momento, a sílica está bem quente aqui, então provavelmente é o produto que está sendo recolhido. Nem sempre a gente observa isso, né? Mas tudo indica que e eu vou recolher até esse amarelo chegar aqui embaixo, porque eu sei que esse amarelo não é o meu produto e corresponde àquela impureza que estava abaixo dele. Ou seja, quando chegar o amarelo, o meu produto com certeza já passou. Bem, eu vou parar nesse momento, tá? Vou parar nesse momento, vou preparar um pouquinho, só um pouquinho mais de eluente, tá? Preparar um pouquinho mais de eluente, mas vou parar nesse momento e vou fazer a análise, porque eu acho que já terminou de sair o meu produto, vou fazer a análise. Vou fazer a análise desses tubos que eu já recolhi. Vou preparar mais um pouquinho da solução 10% de acetato de etila em hexano. E vou já preencher aqui para que não corra o risco de secar, né, a minha coluna. Agora não tem tanto problema de perturbar a sílica ali, o produto já está lá dentro, já passou. Então tá aí. Então, eu vou deixar assim agora e rapidamente vou analisar esses tubos que eu já recolhi. Se eu perceber que o meu produto ainda não saiu, eu continuo a coluna. Então vou deixá-la cheia com eluente para não correr o risco dela secar, tá bom? Vamos só coletar mais um. E aí nós vamos fazer a análise. Pessoal, então olha, recolhi 19 tubos, tá, para a nossa coluna flash. Eu já tinha uma ideia, já imaginava que o produto já tinha saído, comentei com vocês. Por quê? Aquela impureza amarela, ela é uma impureza que está um pouco mais polar do que o nosso produto, né? O nosso produto também, característica dele, ele é branco, é um sólido branco, tá? Então não poderia ser aquela substância amarela. Então eu já tinha imaginado que ele já tinha saído, fiz as plaquinhas, né, de 2 em 2, tá? Só para ter uma ideia, até o 19, e observei que ele começou a sair, o nosso produto ali no 11, ali começou a sair, tá? Então eu já tinha essa informação e terminou de sair praticamente lá no 17, já não tinha mais nada do nosso produto, tá? Então a reação terminou, a purificação terminou, tá? Como eu fiz de 2 em 2,
eu precisava fazer novamente agora de uma fração, pegando agora todos os números, para saber aonde terminou de sair a benzofenona e, de fato, exatamente aonde começou a sair o produto, né? O nosso produto. Então, eu tinha pego de 2 em 2, eu vi que o tubo 11 tinha o nosso produto, o tubo 9 tinha só a benzofenona, mas o tubo 10 eu não sabia dizer se tinha só a benzofenona ou se tinha o nosso produto, né? Então eu precisei fazer, tá? E que foi essa segunda TLC aqui. Bem, mas sabendo que o produto já saiu, tá? Eu agora posso finalizar a minha coluna. Então eu vou recolher todo esse solvente que está aqui nela, tá? Com o próprio Erlenmeyer mesmo, coloco aqui com o próprio Erlenmeyer e vou tirar todo esse solvente, tá? Se vocês quiserem, vocês também podem colocar um pouco do acetato de etila, né? Que a gente usou 10% acetato de etila em hexano. Eu posso colocar agora o acetato de etila puro aqui na minha coluna só para limpá-la, né? Então bem polar aqui, né? Posso botar um pouco de acetato de etila puro para limpar a coluna e tirar todas aquelas substâncias mais polares, né, que estavam no meu produto bruto. Então eu vou passar um pouco de acetato, só para terminar de limpar a coluna. Tomar muito cuidado com a pressão que vocês aplicam, tá, numa coluna dessa, para que não possa causar nenhum acidente. Eu já vi pessoas colocando uma pressão exagerada, por isso que é sempre bom com o dedo, antes mesmo que vocês coloquem uma mangueira com um regulador, deixe ele aberto totalmente e tente regular ou no dedo, mais ou menos, ou bem de leve, para não causar não colocar uma pressão excessiva aqui. Eu já vi a coluna estourar, explodir na frente de um experimentalista porque exagerou na quantidade de pressão. Então tá aí, ó, limpei a minha coluna. Agora é só esperar secar totalmente essa sílica e aí eu posso descartar ou tratar essa sílica para utilizar novamente numa próxima purificação. Então agora nós vamos ali e vamos olhar no ultravioleta como que ficou essa purificação, essa separação. Tudo bem? Pessoal, então tá aí, olha. Essa é a nossa placa da nossa purificação por coluna flash, tá? Aqui, nesse primeiro spot aqui, eu coloquei uma alíquota do bruto reacional, ou seja, antes da gente fazer a purificação, da forma que saiu da reação. Então vocês podem ver, eu tenho aqui o meu produto, que é o trifenilmetanol, e um pouco de benzofenona que não reagiu, tá? E aqui na origem também eu tenho alguma coisinha que é o que está dando aquela coloração amarela que vocês viram, porque o nosso produto de interesse ele é branco, é um sólido branco. Se vocês olharem aqui na nossa purificação, eu recolhi de 2 em 2, né? Então, tá aqui, ó, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19. O que a gente pode observar? No tubo 9, praticamente, olha, tem toda a benzofenona que não reagiu. E no tubo 11, começa a sair o nosso produto e vai até o 19. Vai até o 19. O 19 ele já está bem fraquinho. O nosso primeiro tubo, o tubo 11, ele saiu com uma ligeira quantidade de benzofenona, tá? Acreditem, a benzofenona ela absorve muito forte no ultravioleta. Isso aqui é praticamente nada,
tá? Esse pouquinho que está aparecendo. Vocês estão vendo aqui, olha, no tubo 9, olha como é que está forte. Aqui, olha, é praticamente nada o tubo 11. Tá? Então a gente pode tranquilamente recolher do tubo 11 ao tubo 19. Tá? Que vocês vão ver que esse pequena quantidade de benzofenona que está aqui no tubo 11 praticamente é desprezível. Se vocês quiserem serem muito cautelosos, vocês podem reunir a fração do 12 ao 19, tá? E aí depois, separadamente, evapora a fração 11, que tem um pouquinho de benzofenona, e quantifica essa quantidade de benzofenona. Vocês vão ver que é desprezível. E aí vocês podem juntar com as demais, tá bom? Então essa foi a nossa coluna. Falta agora a gente analisar o 10. Como eu peguei de 2 em 2, a gente precisa analisar o 10, tá? Para saber se o 10 tem produto nosso ou se tem só benzofenona. Então eu fiz aqui, eu até fui além, eu fiz uma outra, onde eu peguei 8, 9, 10, 11 e 12. Então olha, o 8 não tem nada, o 9 a gente já tinha analisado aqui, que é a benzofenona, e o 10, tá? O 10 é praticamente benzofenona. Praticamente benzofenona, tá? Tem um pouquinho de nada aqui do nosso produto, mas é desprezível. E no 11 é que realmente ele começa a aparecer, né? Tá? E foi a única fração, no caso, né, que saiu um pouquinho impura com benzofenona. Do 12 em diante está 100% puro. Então essa é a nossa purificação, tá? E agora a gente vai reunir os tubos, tá? Do 11 ao 19, evaporar o solvente e ver a massa para calcular, ter uma ideia aí do rendimento da nossa reação. Lembrando que eu peguei metade do bruto reacional, tá? Então, peguei metade. Se eu obtiver por volta de 1 grama do produto, se eu tivesse usado a quantidade toda, que era o dobro, provavelmente eu estaria pegando 2 gramas, tá? A gente vai fazer mais ou menos um cálculo meio grosseiro em cima disso aí, até porque a outra metade eu quero mostrar utilizando o outro cromatógrafo, né, que é o cromatógrafo automático. Ok? Então, vamos agora para a análise no cromatógrafo automático. Pessoal, então está aqui o nosso produto após a evaporação daquelas frações na cromatografia em coluna flash que eu fiz, tá? Então aqui, olha, a fração 11 a fração 19, então o produto, como vocês podem observar, sólido branco, bonito, tá? E agora nós vamos fazer a purificação da outra metade do nosso material bruto. Veja que está bem amarelinho, como antes, quando eu fiz a cromatografia flash lá para vocês, só que agora a gente vai usar essa metade para fazer a purificação nesse cromatógrafo automático, tá bom? E a gente vai comparar os dois métodos. Eu gostaria de apresentar o químico João Pedro. Então, o João Pedro é funcionário aqui da universidade, técnico do nosso laboratório desde praticamente o início da nossa equipe, tá? E o João Pedro, ele é especialista nesse equipamento, tá? Dentre outros equipamentos, ele é especialista nesse equipamento. Ele vai falar um pouquinho para vocês e vai demonstrar a purificação dessa outra metade nesse aparelho. Tudo bem? Olá pessoal, tudo bem? Bom, conforme o professor Antônio já disse a vocês, meu nome é João, eu sou técnico aqui do laboratório Warner Bruce Cover de síntese orgânica e hoje eu vou mostrar para vocês um pouco do funcionamento desse cromatógrafo automático que nós temos aqui da marca Biotage, modelo Isolera Prime, ok? O professor Antônio acabou de mostrar para vocês como se fazer uma purificação cromatográfica em bancada, certo? Esse equipamento aqui nada mais é do que um purificador automático, então ele faz aquele mesmo procedimento que o professor Antônio acabou de mostrar para vocês, porém de forma completamente automatizada, ok? Esse equipamento possui as bombas que vai
puxar o solvente, misturar, bombear dentro da minha coluna. Ele possui um fracionador automático e tudo isso pode ser feito de forma automática, sem qualquer intervenção do experimentador, ok? Bom, vou mostrar para vocês algumas partes desse equipamento, ok? Aqui em cima nós temos a bandeja de solventes. No nosso caso, o nosso sistema vai ser hexanoacetato de etilo, mas pode ser usado qualquer tipo de solvente nesse equipamento, até solventes clorados, ok? Sem problema algum. E nós temos uma bomba, né, de duplo estágio que vai puxar esse solvente, vai misturar e vai bombear para essas colunas que nós temos aqui, que elas ficam nessa parte aqui do equipamento. Ó. Por exemplo, aqui. Ó. Certo? Vocês viram lá com o professor Antônio que quando nós fazemos uma purificação cromatográfica em bancada, é necessário empacotar a coluna, né? Então nós temos que escolher uma coluna de vidro de tamanho apropriado, a gente precisa fazer uma papa, né, entre aspas, de sílica com o eluente da coluna, colocar na coluna e pressurizar para a gente empacotar a coluna. Nesse caso aqui, nada disso é necessário. Por quê? Para o purificador automático, nós utilizamos essas colunas aqui, que já vêm pré-empacotadas com a sílica dentro, certo? Nós temos vários tamanhos diferentes que podem ser utilizados. Olha só, essa coluna aqui é de 10 gramas de sílica, né? Para purificações de 100, 200, 150 miligramas, né? Nós temos essa coluna aqui de 50 gramas, né? Essa aqui de 100 gramas, que já tem um caminho maior, olha só. Né? E nós temos também essas colunas bem grandes, de 340 gramas de sílica, certo? A escolha dessas colunas vai depender da massa que você tem para purificar e da diferença de RF entre o produto e a impureza que você deseja retirar, certo? Bem, bombeado o solvente, ele vai passar por essas colunas que já contém o seu bruto de reação que você deseja purificar, e depois de passar pela coluna, ele vai passar por um detector de ultravioleta. No nosso caso aqui, nós temos um detector que possibilita a gente ler até 2 comprimentos de onda diferentes, na faixa tanto do ultravioleta quanto do visível, tá? E ele vai coletar as frações de nosso interesse nos tubos de ensaio, certo? Os tubos de ensaio são exatamente iguais ao que o professor Antônio utilizou, porém, eles são acondicionados nesse rack aqui específico do equipamento, certo? Caso o solvente que está passando pela coluna não contém um produto que me interessa, ele é direcionado diretamente para o descarte, ok? Bom, e como que eu faço para colocar o meu bruto de reação, o meu produto impuro, dentro dessa coluna aqui? Bem, essa coluna desmonta. Ela tem uma tampa de rosca, olha só. E ela tem essa pecinha aqui, ó, que é uma ponte, certo? Essa pecinha aqui vai ser utilizada para quando eu quiser purgar o solvente dentro da coluna aqui, certo? Mas, depois de finalizado esse processo, eu vou utilizar uma pastilha como essa aqui, ó. Essa pastilha já vem prontinha, com 2 placas porosas, uma de cada lado, e entre elas, uma quantidade de sílica, a mesma sílica que tem aqui na coluna, certo? Aí eu vou colocar aqui a pastilha contendo o meu produto na tampa, certo? Vou colocar aqui na coluna. E aí, a partir desse momento, eu posso já bombear o solvente para fazer a minha purificação, certo? A partir daí, como que a gente consegue colocar o nosso produto nessa pastilha? Existem várias formas. Você pode desmontar essa pastilha, né? É só empurrar essa tampa para baixo e ela vai se desmontar. Se o seu produto for sólido, você pode colocar o seu produto direto aqui, entendeu? É só
tirar a sílica na massa que você tem de produto, colocar o produto e já instalar na coluna. Ou se você preferir, se o seu produto for um óleo ou for líquido, você pode colocar diretamente aqui na pastilha, certo? Agora vamos supor que você tem um sólido e que você não queira desmontar a pastilha, que você acha pouco prático. O que você pode fazer? Você pode pegar o seu produto impuro, solubilizá-lo numa quantidade de um solvente que o solubilize com facilidade. No nosso caso aqui, a gente pode usar de clorometano, por exemplo. Claro, utilizando a menor quantidade de solvente possível, né? E depois, com uma pipeta, eu coloco a solução de clorometano aqui na pastilha. Depois eu posso deixar isso secando, eu posso colocar num sistema de alto vácuo, num roto-evaporador, ou posso colocar numa estufa, 45, 50 graus, uma temperatura relativamente branda, para tirar o excesso de diclorometano e depois já instalar na minha coluna. Certo? Bem, vou colocar aqui a tampinha de novo. Bom, quais são as vantagens e desvantagens do uso desse equipamento com relação à purificação feita em bancada? Bem, as vantagens, obviamente, primeiro é a praticidade. Como eu falei para vocês, e vocês verão em instantes, como eu vou mostrar passo a passo aqui como a gente vai trabalhar nesse equipamento, a gente pode fazer todo o processo de purificação sem qualquer intervenção do experimentador, de forma totalmente automática. Então, ao longo da purificação, não é necessário a gente ficar aplicando ar comprimido, trocando a fração dos tubos de ensaio, vigiando o processo como um todo, né? Ele pode fazer tudo sozinho, da forma como a gente setar aqui, certo? Uma outra vantagem diz respeito à sílica que está acondicionada nessas colunas. Essa sílica geralmente é de uma qualidade superior à sílica que nós utilizamos geralmente nas purificações em bancada, certo? Por quê? Porque o tamanho de partícula dessa sílica aqui é menor do que a sílica geralmente utilizada para purificações em bancada. Para vocês terem uma ideia, a sílica que o professor Antônio utilizou na purificação em bancada tem de 40 a 65 micrômetros. Essa aqui tem 25 micrômetros. Isso significa que ela tem um maior poder de separação do que a outra sílica. Claro, a sílica utilizada na bancada funciona muito bem também, mas essa me permite purificar uma massa maior de produto impuro utilizando menos sílica, certo? Quais são as desvantagens relacionadas a esse equipamento? Primeiro é o custo. Não é um equipamento relativamente barato, né? Nós temos o Isolera aqui no nosso laboratório há cerca de 7 anos e na época nós pagamos em torno de $25 mil, né? Isso convertendo para o câmbio de hoje daria em torno aí de uns R$125 mil, né? Não é um equipamento muito barato, né? E a segunda desvantagem é quanto ao consumo de solvente, né? Vocês verão que toda essa praticidade tem um preço, né? Ele consome um pouco mais de solvente do que a purificação da bancada, né? Então, se o experimentador, o especialista que estiver pensando em adquirir um equipamento desse para o seu laboratório, tem que pesar aí os prós e os contras, né? Bom, então eu vou mostrar aqui para vocês como que nós vamos setar um método de purificação aqui no equipamento, tá? Vou colocar aqui. Bem, aqui existem duas formas de trabalho. Na primeira, o experimentador pode fazer o seu próprio método, baseado na TLC, né? O professor Antônio mostrou para vocês a TLC do bruto de reação, né? Que a gente tem ali a benzofenona, o nosso contaminante, um pouquinho acima da metade da placa, e o nosso produto, o trifenilmetanol, um pouco abaixo da metade da placa, né? A gente pode se basear nisso para montar o nosso próprio método aqui, ou a gente pode utilizar o algoritmo incluso no equipamento,
Como que funciona isso? Quando a gente vem aqui em Optimize, o que nós temos que informar aqui para o equipamento? Os solventes que nós estamos utilizando, no nosso caso é hexano e acetato de etilo, a condição de solvente, a condição de eluente que você rodou a plaquinha a qual você está se baseando, como por exemplo, 10% acetato hexano. Então a gente coloca aqui 10%. E aqui nós entramos com um RF, tanto do produto quanto das impurezas que nós desejamos retirar, certo? Então, eu vou colocar aqui um valor só a caráter de exemplo, tá? Não são os valores reais da plaquinha que a gente está trabalhando, mas só para ilustrar aqui o nosso ponto, tá? Vou colocar aqui o RF do produto 0,35. Aqui, da impureza abaixo do produto, vou colocar aí uma impureza, sei lá, 0,1. E aqui a impureza logo acima do seu produto de interesse. Vou colocar aqui, por exemplo, 0,45. Certo? Quando eu clico aqui nesse ícone, o que o equipamento mostra para nós? Quais as massas de bruto de reação que eu consigo purificar com cada coluna, segundo o método que ele vai propor para nós, certo? Então, se eu utilizar essa coluna aqui, ultra 10 gramas, que seria essa pequenininha aqui, com o método que ele vai propor para nós, eu conseguiria purificar até 468 miligramas de bruto de reação, certo? Se eu utilizasse essa coluna aqui de 340 gramas, seria possível purificar até quase 16 gramas de produto, certo? Bem, fica a caráter do experimentador utilizar o algoritmo do equipamento ou não, né? Com o tempo a gente vai pegando prática no uso dele e eu me acostumei a montar os meus próprios métodos. Então eu vou mostrar para vocês agora, dar um cancel aqui, o método que nós vamos utilizar na purificação de hoje, né? Vocês viram que o nosso eluente gira em torno de 10% de acetato em hexano, né? Então, eu vou condicionar a minha coluna com 5% de acetato de etilo em hexano, vou começar a minha purificação com 5% e depois vou fazer um gradiente até 20% de acetato de etilo e depois manter essa polaridade. Essa também é outra peculiaridade desse equipamento. Ele nos permite trabalhar com gradientes de concentração de forma contínua e fazer aqui uma rampa de concentração de acetato de etilo em hexano. Ah, tudo bem, na bancada a gente também consegue fazer isso, mas não é uma rampa, seria um gradiente em escada, digamos assim, porque a gente não consegue modular isso de forma contínua na bancada. A gente faz 5% e depois aumenta para 10%, depois para 20%, depois para 30%, e aqui a gente consegue fazer isso de forma contínua, certo? Então vamos trabalhar aqui com esse gradiente, tá? Se eu venho aqui para essa aba de parâmetros, a gente ajusta o volume de cada fração que vai ser coletado. No caso aqui eu setei para 12 ml por tubo, certo? O fluxo e o fluxo de purga, que seria o de condicionamento da coluna. No nosso caso aqui, como a gente vai utilizar essa coluna de 50 gramas para purificação do nosso bruto, que está em torno aí de 1,3 gramas, né? A gente vai usar aí um fluxo de 50 ml por minuto e de condicionamento da coluna de 70 ml por minuto. Aqui a dinâmica é a mesma. Como vocês viram lá na purificação em bancada com o professor Antônio, quando eu estou empacotando a minha coluna, eu uso um fluxo um pouco maior, que é para empacotar de fato, ter uma sílica bem compactada e evitar aquela racha, esse tipo de coisa. Aqui é o mesmo princípio, mas vocês veem aqui que o nosso fluxo de trabalho é bem maior que o da bancada, certo? E aqui eu posso ajustar os meus parâmetros de coleção e fracionamento. Como eu havia dito para vocês, nós podemos monitorar até 2 comprimentos de ondas diferentes. Eu vou monitorar aqui no caso 254 e 220 nanômetros, tá? E aqui eu posso falar para o equipamento se eu quero que ele colete todas as frações desde o início do processo, se eu quero
que ele jogue um determinado volume fora, um volume inicial fora, que no início do processo não vai sair nada que me interessa, então ele pode jogar direto para o descarte. E aqui a correção da linha de base. Por que esse parâmetro é muito importante? Ele está ligado, no nosso caso, porque a gente vai trabalhar com um gradiente, né? Antes do processo começar, o detector ele faz uma normalização, ele faz uma medida de calibração para que a linha de base ao longo de todo o processo esteja sempre zerada, certo? Porque a minha fração de acetato vai aumentar ao longo do tempo. Se eu não fizer esse procedimento, o ultravioleta vai entender que está saindo algum produto e vai começar a dar resposta, né? Ele vai começar a exibir uma rampa de absorbância. Então eu tenho que deixar esse parâmetro ligado sempre que eu trabalho com gradiente, certo? E aqui estão os parâmetros de coleção automática. Aqui entra a grande sacada desse equipamento, que é eu não precisar ficar trocando as frações e nem falar quando que eu quero que ele colete o produto. Aqui está setado para ele coletar o produto aqui nos tubos de ensaio, qualquer coisa que exiba uma absorbância acima de 100 mA. Aqui mA no caso vem do inglês de Milli Absorbance Units, certo? Vocês vão ver que os nossos produtos vão absorver muito mais do que isso, tá? Só que para não correr risco de perder nenhum produto, eu vou utilizar esse 100 mA aqui. Também há a possibilidade da gente regular esse fracionamento a partir do slope, que nada mais é do que a inclinação do pico, né? Mas nesse caso, eu vou deixar desligado, porque é uma purificação relativamente simples, então eu vou deixar esse parâmetro desligado e já deve nos atender bem, tá? Bom, a primeira coisa que eu devo fazer quando eu estou operando esse equipamento é purgar as linhas. Purgar as linhas nada mais é do que trazer o solvente que está aqui em cima até a bomba, até aqui embaixo. Isso é muito importante quando a gente está mudando o solvente, né? Quando a gente troca o solvente, né? Vem de um solvente diferente, de outras purificações, a gente precisa limpar as linhas com o solvente de trabalho que a gente pretende utilizar. E quando o equipamento está fora de uso já faz alguns dias, porque aí já começa a entrar ar dentro da linha e essas bolhas podem me atrapalhar. Então eu venho aqui em Setup, venho em Prime e peço para purgar as linhas, tá? Eu vou começar aqui com um acetato de etilo, vou pedir para ele purgar 30 ml de solvente, né? Num fluxo de 80 ml por minuto, é um fluxo bastante forte. Todos esses fluxos de purga tem que ser bastante fortes para expulsar todo o ar que possa ter entrado na minha linha, tá? Então vou dar aqui no Start. Terminou, agora eu vou fazer a mesma coisa com o Exano. É só vir aqui em Clear, Exano 100%, Start. Escolhido o método e purgado as linhas, agora eu só preciso aplicar o meu produto na pastilha, certo? Como eu havia dito, nós vamos utilizar essa coluna de 50 gramas de sílica para purificação do nosso bruto reacional. Vocês podem ver aqui que ele está amarelado, né? Impuro, contendo benzofenônio e outras impurezas. E, no caso aqui, eu optei por diluir ele em diclorometano e aplicar diretamente na pastilha de sílica, certo? Então, vou colocar aqui o diclorometano, o menor volume que eu conseguir.
Já está totalmente solúvel, certo? E com uma pipeta, eu vou aplicar diretamente na minha pastilha e depois deixar alguns minutos numa estufa para o excesso de diclorometano evaporar e deixar o meu produto aqui, certo? O único cuidado que nós temos que ter nesse momento é espalhar a solução de diclorometano da forma mais homogênea possível, certo? Então, vou colocar aqui uma pipeta. Um pouquinho. Prontinho. Já passei todo o meu produto aqui para a pastilha, vocês podem ver, ó. Já está aqui na pastilha. E agora eu vou deixar por alguns minutos essa pastilha numa estufa em torno de 45 graus para esse diclorometano sair. E aí eu vou condicionar a minha coluna e aplicar a pastilha, instalar a pastilha para começar o meu processo de purificação. Como vocês puderam ver, eu já adicionei o nosso produto aqui na pastilha, tá? Deixei alguns minutos na estufa para tirar o excesso de diclorometano, tá? Agora o nosso produto já está imobilizado aqui e eu posso prosseguir com o empacotamento, a purga da minha coluna, certo? Então vamos utilizar isso aqui de 50 gramas, vou colocar aqui, certo? Tirar as tampas, conectar, e pedir para rodar o experimento, certo? Aqui eu só devo informar o equipamento quantos racks de tubos eu tenho aqui na bandeja, tá? No caso eu só tenho um rack, então vou colocar aqui o rack A e clicar em Equilibrate, tá? Caso eu precise de mais tubos de ensaio, quando ele chegar aqui no último tubo de ensaio, ele vai pausar o processo e vai me pedir para colocar mais tubos. E aí eu posso colocar ou na posição B ou um novo rack na posição A, certo? Então, clicar aqui em Equilibrate. E agora ele vai fazer algumas verificações e depois já começar a condicionar a minha coluna com os 5% em acetato hexano, certo?
Olha só. O condicionamento já começou. Vocês podem ver aqui o solvente invadindo a coluna, certo? Depois de um tempo, a maior parte do ar vai sair, né? E eu já posso proceder com a instalação da pastilha para fazer a purificação de fato. Bem, pessoal, agora tudo que eu tenho que fazer é instalar a minha pastilha na minha coluna. O condicionamento agora já terminou, então tudo que eu tenho que fazer é tirar a tampa, tirar a ponte, instalar aqui a pastilha, fechar novamente e pedir para o equipamento iniciar o processo, tá? Inicialmente ele vai fazer algumas verificações, algumas lavagens do detector, aquela calibração que eu havia comentado com vocês, lembram do Baseline Correction? É agora que ele vai fazer esse procedimento e essa tela é o que nós vamos acompanhar ao longo de todo o processo, o que está acontecendo em tempo real na minha purificação, certo? Aqui do lado esquerdo ele mostra um mapa do fracionamento que vai ser realizado. Aqui nessa parte de cima nós vamos ver o cromatograma em tempo real. Lembre-se que nós estamos detectando aqui no ultravioleta em 254 e 220 nanômetros. Aqui ele me mostra em tempo real em qual ponto do gradiente eu estou situado, certo? E aqui algumas opções. Se eu precisar pausar o método por qualquer motivo, é só clicar aqui. Se eu quiser parar ele ou se eu quiser editar qualquer uma daqueles parâmetros que nós otimizamos anteriormente, como o volume das frações, os parâmetros de fracionamento, eu posso fazer isso a qualquer momento, ok? Então vamos esperar ele fazer aqui a calibração do ultravioleta e vou mostrar para vocês a purificação acontecendo em tempo real, certo? Bem, agora a nossa purificação começa de fato, certo? Vocês podem ver que esse dispensador já está direcionado para o primeiro tubo, tá? E o solvente já começou a correr ao longo da minha coluna, tá? Então, por enquanto, o solvente está indo para o descarte, porque o meu produto de interesse não vai sair agora, ainda está muito cedo, né? Então, não me interessa coletar agora nos tubos de ensaio o solvente que sair da coluna, tá? Aqui. E agora é só esperar, certo? Mas vocês já podem ver aqui, ó, que a minha linha de base já começou a correr, certo? O processo de purificação já começou, mas ainda não saiu nada. Então por isso que a linha de base está zerada aqui, certo? Daqui a pouco eu vou começar a perceber a presença de algum produto que absorva no ultravioleta atingindo o detector. Bem, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês aqui o resultado da nossa purificação, certo? Eu pausei aqui o processo para mostrar para vocês com calma, mas já gostaria de chamar a atenção para vocês para um detalhe. Veja, se eu mudar aqui a escala do meu cromatograma, olha só, todo o procedimento durou cerca de 12 minutos, né? Ou seja, eu consegui colunar mais de 1 grama de material
em 12 minutos. É realmente um método bastante rápido, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, vou dar um zoom. Olha só. Um pouco mais de zoom aqui. Em cerca de 2 minutos saiu os meus traços de bromobenzeno, né? Que, se vocês se lembram, ele foi utilizado um pouco em excesso para a síntese do reagente de Grignard, né? Então ele saiu antes, né? Por ser bem mais apolar do que os produtos e a benzofenona, com um pouquinho de dicloro que ainda pode ter sobrado na pastilha, né? Depois, em cerca de 5 minutos, começou a sair a benzofenona, né? E depois, em cerca de 8 minutos, saiu o trifenilmetanol, o produto nosso de interesse, certo? Vocês podem reparar aqui que ele saiu num pico mais largo, né? Que por ser um álcool relativamente mais polar, é natural ele sair um pouco arrastado. A gente vê até na plaquinha que o spot é relativamente largo, né? Então é de se esperar que aqui o pico também tenha uma largura de banda um pouco maior, um pouco pronunciada. E a separação foi muito boa. Vocês podem ver aqui, ó, eu vou fechar um pouco mais aqui para vocês. Nós recolhemos até o tubo 8 a benzofenona, né? Depois, o equipamento dirigiu o solvente novamente para o descarte, porque lembre-se, eu estou trabalhando com um threshold de 100 mAu, ou seja, só vai ser fracionado para o tubo de ensaio o produto que exibiu uma absorvância maior do que isso, né? Depois, ele passou a coletar aqui o trifenilmetanol a partir mais ou menos do tubo 9, do tubo 10. Tá? Ele coletou aqui abaixo do threshold porque eu pedi para ele fazer isso. Eu também fiz isso de propósito para mostrar para vocês essas funcionalidades aqui. Tudo é editável em tempo real nesse equipamento. Mesmo que eu tenha setado o 100 mAu de threshold para tentar automatizar ao máximo o meu fracionamento, eu posso em qualquer momento pedir para o equipamento coletar tudo que sair da coluna. É só clicar aqui em Collect All. Eu também posso pedir para ele mudar de tubo de ensaio, tá? É só clicar aqui em New Fraction. Sempre que eu clicar aqui, ele vai mudar de tubo de ensaio, tá? E nós também temos esse recurso aqui que se chama Bypass Tray. Para que serve isso? Vamos supor que eu esteja colunando uma massa muito grande de bruto, digamos aí 8, 9, 10 gramas. Se eu recolher todo o produto que me interessa nesses tubos de ensaio, eu vou sujar muito o tubo de ensaio, mas muito mesmo, né? Quando a gente faz essas purificações de larga escala, é mais recomendável nós fracionarmos em Erlenmeyers ou frascos que tem aí volume de 80, 90, 100 ml. Quando eu faço isso aqui, utilizando uma coluna desse tamanho, por exemplo, eu posso colocar o Erlenmeyer no canal aqui que seria o do descarte e fracionar a partir desse canal aqui, tá? Então, quando eu clico aqui, Bypass Tray, ele passa a direcionar o solvente que sai da coluna para esse canal aqui, e aqui eu posso colocar um Erlenmeyer do volume que me for mais viável, 100 ou 250 ml, para evitar que eu suje muito tubo de ensaio à toa, tá? Então, nós podemos ver aqui que a separação foi bem satisfatória, né? Porque a linha de base chegou ao zero, ficou um tempo no zero e depois voltou a subir com o meu produto de interesse. Então, nesse caso, eu nem precisaria fazer uma placa para confirmar que não houve mistura, porque eu vejo claramente aqui que a linha de base foi até o zero e depois subiu novamente, tá? Mas se vocês quisessem, obviamente vocês poderiam fazer uma placa e vocês confirmariam que a purificação foi bem sucedida, certo? Bem, agora basicamente o que eu vou fazer é pedir para o equipamento terminar o procedimento. É só clicar aqui em Stop e depois End, tá? Ele vai fazer novamente algumas lavagens do detector e depois tudo que eu preciso fazer
é retirar a pastilha aqui da coluna e passar um pouco de ar comprimido aqui, certo? Porque nós sempre guardamos essa coluna seca, sem solvente, porque ela tem algumas vedações de borracha que com o tempo, se ficarem imersas em solvente por muito tempo, podem se desgastar, podem trincar e isso vai comprometer o funcionamento da minha coluna, tá? Mas depois de tirado todo o solvente, eu posso guardar essa coluna e utilizar ela por quantas purificações eu quiser. Claro, com o tempo ela vai perdendo um pouco da performance, mas isso demora bastante tempo a ocorrer. Segundo a minha experiência, eu já utilizei colunas mais de 25 vezes, a mesma coluna para diferentes tipos de purificação e nunca tive problema, tá? Então, tá aí mais uma vantagem, né? Que a reutilização da sílica é muito fácil, né? Mas antes, eu até devo salientar isso para vocês, vocês devem se certificar de que nada ficou retido na sua coluna. Por quê? Porque se você guardar ela com alguma impureza, alguma coisa que não tiver saído, essa impureza pode interferir na sua próxima purificação. É o caso dessa purificação que eu acabei de fazer aqui. Aquela impureza amarela mais polar que vocês observaram na purificação em bancada que o professor Antônio fez anteriormente, também está aqui, né? Agora que ela ia começar a sair, né? Então, para me certificar de que eu não vou ter problemas numa purificação posterior, eu vou passar acetato de etila nessa coluna e depois vou bombear ar para guardar ela seca e aí poder utilizar ela outras vezes, tá? Bem, gente, esse foi o funcionamento do Biotage, do sistema Isolera. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham a oportunidade futuramente de trabalhar com um equipamento como esse, que agiliza bastante o trabalho técnico no laboratório de síntese, tá? Mas devo salientar também que é muito importante que o experimentador, que o químico saiba trabalhar das duas formas, tá? Tanto na purificação por bancada, quanto na purificação automática, ok? Pessoal, então temos aqui o nosso resultado final, tá? Bem, como eu havia comentado, eu peguei o bruto reacional, dividi em dois, né? Uma parte eu purifiquei por cromatografia em coluna manual e a outra parte eu purifiquei por cromatografia em coluna automática. Bem, como a gente deveria já esperar, eu deveria obter, né, eu dividi em duas partes iguais aquele bruto reacional. Se os dois tiverem a mesma eficiência, eu deveria obter mais ou menos a mesma massa, tanto na purificação manual quanto na purificação automática. E isso foi de fato o que aconteceu. Basicamente, as duas forneceram em torno de 950 miligramas, tá? Em torno de 950 miligramas. Uma forneceu, na verdade, para ser mais preciso, 944 miligramas e a outra forneceu 954 miligramas. Então está perfeito. Quando a gente junta essas duas massas e a gente calcula o rendimento da reação, tá? A gente obteve um rendimento na faixa aí de 70%, tá? Na faixa de 70%, tá bom? Depois vocês podem fazer as contas, baseado no que a gente viu da prática, mas, teoricamente, a gente tinha que obter por volta de 2,8 gramas de produto, tá? Do trifenilmetanol. Então tivemos aí um rendimento de 70%, na faixa de 70%. É claro que ainda sobrou um pouquinho de benzofenona, tá? Então talvez se a gente tivesse usado um maior excesso do Grignard para consumir toda aquela benzofenona, né, obviamente a gente teria um rendimento maior, tá? Então se a gente descontar a benzofenona que não reagiu, né, a gente vai ter, obviamente, um rendimento um pouco acima. Mas, para vocês terem uma ideia, em torno de 70%, ok? Então, com isso, a gente demonstra, tá, a eficiência. Funciona o método manual quanto o método automático. A gente mostrou isso aí, obtivemos a mesma massa praticamente nos dois métodos, tá? Massa do produto, tá? E isso é muito bom. Agora nós vamos pegar e vamos fazer uma análise por RMN desse produto para que a gente possa depois discutir. E aí fica para o experimentalista decidir que método ele vai utilizar, né? É claro que
o método automático, ele acaba tendo mais vantagens, tá? Por quê? Você deixa lá a purificação acontecendo e te sobra tempo para estar fazendo outra coisa, outras reações, né? Uma leitura. Então ele é muito mais, acaba sendo mais vantajoso. Ele dá mais tempo para o experimentalista. Por outro lado, tem o custo do equipamento, ok? Bem, então com isso a gente encerra essa síntese. É uma síntese, um vídeo mais longo, porque envolveu a preparação do reagente de Grignard, envolveu a demonstração de como é que a gente seca toda a aparelhagem, né? Fizemos a adição à carbonila e fizemos os 2 tipos de purificação. Então, até a próxima e um grande abraço a todos.